Primeira saída confirmada para 2024, né? Não vai permanecer, Diego Souza, como vocês viram aí. Diego não vai permanecer no Sport, o próprio Yuri Romão disse, olha, ele até se despediu da gente já. Vou dar minha opinião em relação a Diego, vou me explicar um pouquinho, vou me estender um pouco pra dar minha opinião, mas não vai ser tão demorado não. Mas, gente, vejam só. Tem muita gente dizendo aí que o principal problema foi Diego Souza voltar pro Sport não conseguiu acesso. Discordo frontalmente. O que tu acha da volta de Diego, Nicolas? Tu que pediu tanto, né? Pedi porque eu sabia que eles não iam ter capacidade de trazer algum centroavante que tivesse uma qualidade melhor que a de Diego Souza. O que adiantava? Trazer um Diego Souza ou trazer um centroavante muito parecido com o Michel Lima? Com as características e um perfil muito claro de jogador desconhecidíssimo, de jogador fraquíssimo e mais um bagre, estilo Michel Lima. O que adiantaria? Será que a gente estaria na Série A, hein? Será que a gente estaria na Série A? E quando a gente estava cobrando aqui o substituto de Luciano Juba, quem veio? Michel Lima. Ah, rapaz, mas ninguém coloca o erro na contratação de Michel Lima, de João Pegolo. Não é isso? A gente tem que separar o pingo, a gente tem que colocar e separar, rapaz, os problemas de erros. O grande problema do Sport foi Yuri Romão e sua diretoria que não tiveram a capacidade de trazer alguém à altura do Sport para disputar a posição com o Love. Na minha opinião, no momento não foi um erro trazer Diego Souza, mas se ele me dissesse assim, olha, Poveda ou Diego Souza, eu sempre disse, olha, é melhor trazer Poveda. O custo-benefício de Poveda por ser novo, em caso de Série A, pode nos ajudar durante anos, durante temporadas. E Diego era o último ano da carreira dele. Quem foi que o Sport trouxe a não ser Diego Souza para ser centroavante? O salário de Diego Souza no Sport não foi alto não, irmão. O cara voltou porque quis. Para vocês que não sabem, o salário dele não foi alto não. Ah, mas ele chegou, a torcida fez aquela festa, aí ficou com ciúme os jogadores. Vejam só, esse negócio eu acho uma patifaria. Eu acho uma merda o que acontece em elenquinhos de futebol. Quando o salário tá em dia, o que tem que fazer é representar a camisa que tu veste e trabalhar para a empresa que te contrata. Se tu é, no mínimo, gente que não tem hombridade, homens que não tem hombridade, pra ficar com ciúme de jogador, que não sei o que, porque a torcida tá fazendo muita festa também. Não sei pra quê. Vem pra cá, menino, tem frescura. Tá com frescura, é? Eu tenho ódio desse negócio. Ódio, sabe por quê? Porque quando tu, que tá me vendo aí agora, quando a empresa te contrata, quando chega outro lá pra ser melhor que tu, um cargo a mais, tu vai cumprir teu trabalho ou não? Vai ter que cumprir o trabalho porque tá recebendo pra isso. Mas tem jogadorzinho que quer ser maior que o clube. Tem jogador que quer ser maior que o clube e não sabe como é e o que é Sport Clube do Recife. Diego Souza, pelo menos, dentro de campo, ele mostrou em algumas partidas que eu estive na área do Retiro o quanto é e o quão bom é saber como é ser de Sport Clube do Recife, tá? Então, assim, na minha opinião, foi um erro, sim, em trazer Diego Souza e hoje a gente vê. E não tenho nenhum problema de dizer isso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho um erro e disse na época, tinha que trazer outro centroavante com Diego. Ou se não desse pra trazer Diego, trazia um centroavante. O Sport simplesmente não trouxe ninguém. Cadê que o Sport trouxe o substituto de Juba? Que poderia ajudar? Ou não? Um substituto à altura. Um substituto que poderia ali corresponder às expectativas do torcedor. Que o Sport tivesse condições de contratar e o Sport tinha. O Sport não trouxe. Por incapacidade e irresponsabilidade da diretoria de futebol. Então não dá pra eu chegar aqui e dizer que o maior problema foi Diego Souza, irmão. Ah, mas é porque quando ele chegou, o Sport já ficou mal. Quando ele chegou, o Sport emendou 4 vitórias seguidas. E eu listo pra vocês. Não sei, eu não vou por sequência, tá? Mas lembro os jogos. CRB, Vila Nova, Sampaio Corrêa e Novo Horizontino. São 4 jogos, 12 pontos. 3, 6, 9, 12. Que o Sport seguido, sem Diego jogar porque ele ficou um tempo recuperando. Né? E até isso é um erro. Se sabia que ia trazer um cara que ia se recuperar, por que tu não trouxe outro centroavante? A culpa é de quem? De quem pediu ou de quem trouxe? Ah, mas é porque a torcida pediu muito, a torcida tava querendo. Beleza, irmão, vamos lá. A responsabilidade pode ser mandada pro torcedor? Pode, por que não? Pode. Pode ser dividida. Mas a grande responsabilidade e um grande erro foi da diretoria de futebol de ignorar que o Sport precisava de contratações de reforços para outra posição, que era muito mais importante do que o centroavante à época. Era a ponta esquerda, que não veio ninguém. Não veio ninguém. Então, imensamente a culpa é da diretoria de futebol e é por isso que eu digo, não me canso de falar, é a diretoria de futebol a grande culpada desse ano do Sport.
encabeçada e sendo gerida por Yuri Romão. Por Yuri Romão, presidente atual do Sport, em exercício no clube. Tá? Só para constar, Diego Souza não vai permanecer, né? A notícia de agora a pouco não fica no Sport para 2024. E tomara que Love não fique. Não vai ficar, né? E tomara que Labandeira, Edinho, vá-se embora, saia daqui, desapareça, junto com Labandeira. Desapareça também Michel Lima, que aquilo não é jogador não. Se aquilo é jogador, minha avó é. Tá assistindo novela? É jogador. Pode botar ela, que ela corre muito melhor que Michel Lima, que ela vai dar um passo melhor que Michel Lima. Porque Michel Lima, se Michel Lima é jogador, meu filho, o meu ventilador, o ventilador daqui de casa, eu acho que ele é uma televisão LCD. Porque não existe negócio desse, cara. Trazer Michel Lima da segunda divisão do Campeonato Português, aí não é erro não, né? Gastaram dinheiro com uma merda de jogador que poderia ter vindo juntando dinheirinho de Pegolo e ele trazer um jogador com um salário mais alto, mas que resolvesse dentro de campo. Nem isso tiveram a capacidade. O executivo de futebol serve pra quê? O diretor de futebol, Felipe Coelho, serve pra quê? O presidente serve pra quê? Carreiras serve pra quê? Se inventaram um cargo pra ele, ele tava dentro do futebol. Serve pra quê? A sala que tem lá de analistas de desempenho, de scouts, que fica lá no ar-condicionado, serve pra quê? Pra trazer Peglo, pra trazer Michel Lima, pra trazer quem? Serve pra quê? Vamos dar pingo no giz? Bora! Bora assumir as responsabilidades? Serve pra quê? Qual foi o grande problema? Há quantos meses todo mundo que tem mídia independente aqui vinha cobrando? Eu vou dizer por mim. O que eu cobrei pela contratação do substituto de Juba antes mesmo dele sair. Mesmo antes de começar a segunda janela, quando ele sai. Eu disse aqui. Eu falei. Cadê, irmão? Cadê a contratação? O Sport não vai trazer ninguém. O Sport não trouxe. O Sport trouxe bagres. Trouxe jogadores insuficientes pro clube. Que não podem nunca ter investido. Nunca poderiam, na verdade, ter vestido a camisa do clube. Tá? Nunca. E isso tem que ser dito. E eu tô dizendo aqui. Tá? E tomara que encabece outros e outros atletas a saírem do Sport. Outros e outros atletas a saírem do Sport. Chega. Tá bom. O ataque todinho tem que desaparecer. A reformulação tem que começar daí. Daí. Ter responsabilidade no que for fazer. No planejamento que for planejar. No que realmente tiver como é que eu posso dizer? A fé e fogo no cenário do futebol. Vamos ver o que vai acontecer, né? Mas Diego Souza foi a primeira saída confirmada pelo próprio presidente do Sport, que já disse que ele já se despediu do elenco lá, se despediu da diretoria e tal, agradeceu. Enfim, uma passagem muito apagada. O Diego Souza, em outras temporadas, a gente não tem nada a falar dele, porque é o maior artilheiro do Sport em campeonato de pontos corridos. Um cara que se identificou demais com a torcida do Sport. Isso, quem sou eu para falar isso? Né, porque tenho identificação sim com o Diego Souza, gosto muito do Diego Souza, sou muito fã do Diego Souza, né? Mas meu grande ídolo no futebol é Alessandro Betti Rosa, eu nunca neguei aqui, mas me identifico demais com o Diego Souza e fui um dos que pedi sim, porque eu sabia que não vinha ninguém à altura do Sport. E Diego Souza ao menos é, sim, da altura do Sport. Não jogou, não rendeu, mas saiu do Sport hoje, infelizmente com não acesso. E hoje, claro, obviamente, foi erro para todos os lados. Tanto para ele ter votado, porque tem uma história muito bonita aqui, quanto para o Sport ter o contratado. E é isso, ponto. Tá? Mas eu não vou deixar de falar que o maior erro foi do Sport. O maior erro foi da diretoria do clube, de não ter trazido ninguém à altura de um clube como o clube, que é gigantesco no cenário aqui na nossa região e no Brasil. Tá bom? Cheiro do coração, daqui a pouco a gente volta. Qualquer novidade a gente vem pra cá. É por isso que eu digo, ativa o sininho das notificações pra tu não perder absolutamente nadinha. Tá bom? Pra não perder. Depois tá, Niga, meu Deus do céu, eu perdi esse vídeo, foi. Ativa o sininho. Deixa o like também, tá? Cheirão.